Bom dia, crianças. Então, a gente vai continuar o assunto, né? Que nós estudamos na aula anterior, é criança de muitos lugares. Então, nós vamos continuar. Bem aqui na página 62. Mesmo falando línguas diferentes de português e tendo costumes diferentes, toda criança é como você. Gosta de ter uma família, de estudar e de brincar. Então, é assim, toda criança tem direito à cidadania, né? Toda criança tem o direito de exercer a cidadania. Não importa o país que ela mora, não importa as características que ela tenha. Toda criança ela tem direito à cidadania, ela tem direito a ter uma família, ela tem direito a ter um lar, ela tem direito a ter um berço, ela tem o direito de ter uma escola boa, ela tem o direito de ter lazer, de ter brincadeira e assim por diante, né? Continuando aí, ela diz assim: elas também têm seus gostos, sonhos e medos, como todos. Quer dizer, isso é comum, né? Os sentimentos é comum na nossa vida. A gente já nasce com eles, né? Nasce com nossos sonhos, nasce com nossos medos, com nossas tristezas, com nossas alegrias, com nossos gostos e assim sucessivamente. Veja essas fotografias de crianças de alguns lugares do Brasil e do mundo. Então, bem aqui, tá mostrando bem aqui o mapa, né? O mapa da América do Sul. Aí diz assim, crianças do Brasil. Então, bem aqui é a América do Sul, onde nosso país está situado aqui. Aí, bem aqui, essa criança, ela cumprimenta, ela diz bom dia e ela diz o estado em que ela está morando. Bem aqui, ela mora no estado de Mato Grosso, que fica bem aqui, né, no Brasil, né? Aqui é o país e aqui é o estado em que ela mora, o estado de Mato Grosso. Aqui também está mostrando outro mapa, o mapa do Brasil, e mostrando aqui a criança está cumprimentando, bom dia. Ela diz que mora em São Paulo, aí bem aqui mostra bem aqui o lugar onde ela é, ou seja, o estado de São Paulo, né? Essa criança bem aqui também mora no Brasil, ela também é brasileira. Ela tá também bem aqui cumprimentando, dizendo o nome dela. Aqui, todos eles dizem o nome deles. Aqui é Janaína, aqui é Akira, né? Essa aqui é Andréia. E ela diz que mora no Rio de Janeiro. Então, tá bem aqui também no mapa, mostrando o estado em que ela mora, que fica no Rio de Janeiro, estado capital, né? Rio de Janeiro, estado capital, e aqui também no estado de Mato Grosso do Sul, né? E assim sucessivamente. Então, continuando aí, tem aqui crianças do mundo. Aí nós vamos ver essas crianças aqui, onde é que elas vivem. Aqui essas crianças, elas são estrangeiras. Aqui elas estão também cumprimentando. Como essas crianças brasileiras bem aqui estão falando bom dia, elas também estão cumprimentando. Só que elas estão cumprimentando na língua delas, né? Lá na língua, ou seja, na língua estrangeira, que a gente aqui não costuma falar da forma que elas falam. Então, ela disse que o nome dela é Elga, né? Ela nasceu na Alemanha. Então, vamos prestar bem aqui atenção ao mapa. Aqui não está mostrando só o nosso país, aqui está mostrando o mapa mundi, né? Aonde ela nasceu bem aqui na Alemanha, que fica na Europa, um país europeu, certo? Tá bem aqui. Aqui mostra o mundo todo, o planisfério. Bem aqui, ela também está cumprimentando, né? De acordo com a língua dela lá. E ela diz que o nome dela é Sati, e ela diz que nasceu no Japão. Então, vamos ver onde é que fica o Japão? Tá bem aqui o Japão, né? O Japão, ele é um país insular, ele é um país asiático, né? Ele é da Ásia Oriental, certo? Localizado no Oceano Pacífico. Então, tá bem aqui o país em que ela mora. Aí, continuando bem aqui, nós vamos observar, ela aqui também está cumprimentando, né? Cumprimentando. Ela diz que o nome dela é Rania, né? Ela nasceu no Irã. E aí, vamos ver onde é que fica o Irã, né? Tá bem aqui o Irã, certo? Então, o Irã, ele fica também no sudoeste da Ásia. Ele é também um país asiático. Ele fica no sudoeste da Ásia, o Irã, certo?
Então, aqui tudo são crianças de países diferentes. Por isso que ele colocou bem aqui o planisfério, para mostrar onde se localiza o país em que cada criança mora. Mas elas estão aqui cumprimentando com a língua em que elas falam, língua estrangeira, mas elas estão citando o nome, estão também citando o país em que moram. Continuando aí, nós vamos aqui, bem aqui para essa página, né? Para essa página diz assim: nas fotografias da página ao lado, o que as crianças estão dizendo nos balões de fala? Então, elas estão dizendo bom dia, né? Elas estão dizendo, mostrando o estado onde moram, elas estão dizendo o nome delas, né? Então, é isso que elas estão fazendo, né? Elas estão dizendo bom dia na língua delas, certo? Os brasileiros, ou seja, as crianças brasileiras, elas falam bom dia na nossa língua. As crianças que são da Europa, né? No caso da menina que é alemã, ela está dizendo bom dia na língua dela. A menina que mora lá no Irã, ela no Japão, né? Ou seja, na Ásia, ela está dizendo bom dia na língua dela. A criança que mora no Japão, que também fica no continente asiático, ela está dizendo bom dia na língua dela. E assim sucessivamente. Aí, aqui na B, pergunta assim: quais são as semelhanças e as diferenças entre essas crianças? Então, quais são as semelhanças e as diferenças? As semelhanças é que todas são crianças, né? E as diferenças é que as crianças, elas são de regiões diferentes, né? Por exemplo, tem crianças que são do Brasil e também crianças de outros países, né? 3 falam línguas estrangeiras e todas apresentam características físicas diferentes, né? A gente observa que as crianças aqui da foto, elas têm uma loira, né? Tá bem aqui. As crianças aqui tem uma morena, né? Essa bem aqui que mora no... falando aqui de outros países, né? Essa que mora na Alemanha, é loira, né? Essa que mora bem aqui no Japão, ela é a alvinha do cabelo preto, cabelo liso. Já essa que mora no Irã, ela é bem moreninha, do cabelo também um pouco crespo, né? Então, as crianças, elas são diferentes assim nas características. Veja essas brasileiras também, elas são diferentes também nas características, né? Então, é assim, existe traços físicos diferentes, ou seja, traços físicos distintos. Continuando bem que tem assim, você estudou que crianças vivendo em lugares diferentes podem falar outras línguas, brincar de diferentes brincadeiras e ter outros costumes. Então, nós já estudamos isso aí, né? Que as crianças, elas têm brincadeiras diferentes, de acordo com a região que elas moram, elas gostam de um tipo de brincadeira. Tem as comidas, como eu já apresentei para vocês, tem crianças que já nascem e crescem comendo apimentado, né? Tem outros que gostam mais de doce, e assim sucessivamente. As pessoas, elas têm costumes diferentes, elas têm culturas diferentes, até no modo de se alimentar. Aí diz assim: agora conte sobre a sua realidade. Como é ser criança onde você mora? Então, você vai imaginar, na nossa região Nordeste, quais são as comidas típicas do Nordeste? Pergunte a seus pais, né? A uma pessoa adulta. Por exemplo, nós somos brasileiros, né? Mas no Brasil existem diversas culturas. Então, em cada região tem uma cultura diferente. Por exemplo, no Piauí, né? O Piauí é um estado. Aí o Piauí, ele já tem uma diversidade de cultura diferente. Na região Nordeste, nós somos nordestinos. Nossa região nós moramos na região Nordeste. Então, a região Nordeste, ela já tem uma cultura diferente da região Norte, da região Sul, da região Centro-Oeste, da região Sudeste, né? Ou seja, o Brasil, ele tem essas regiões, mas o Nordeste é diferente das outras regiões brasileiras. Aí já tem o Piauí, que é o estado. Aí já vem ou seja, uma cultura diferente de cultura do estado do Ceará, ou seja, do estado do Maranhão, né? E aí ainda tem o quê? Ainda tem o nosso município, que é o município de Lagoa de São Francisco. Então, as coisas, elas vão se diferenciando de região para região, né? Quer dizer,
de país para país, de estado para estado, ou seja, de região com relação à região mesmo, a região do mapa, né? Como eu estava falando, região sul, região norte, região nordeste, região sudeste, e também ainda no próprio município. A cultura ela se diversifica um pouco no próprio município em que a gente mora. Às vezes a gente não observa isso, mas a realidade é essa. Até numa comunidade, às vezes as pessoas se comportam de uma forma diferente de outra comunidade que às vezes fica circunvizinha. Então, cultura é isso, é a pessoa, por exemplo, a pessoa ter modos diferentes, né? Modo de agir, modo de pensar, ou seja, os gostos, né? As semelhanças, as diferenças, tudo isso aí faz parte da cultura. Bem aqui diz assim: complete a frase com as palavras que faltam. Todas as crianças do mundo, por mais diferentes que sejam, entre si gostam de, né? Então, elas gostam de quê? Elas podem gostar de brincar, de estudar, né? De jogar bola, de estar com os pais ou com os amigos. Enfim, essa resposta é de vocês, mas vocês podem escrever o que vocês acharem que vocês gostam, né? O gosto, ou seja, as preferências são de vocês mesmos. Não sei, diz assim, responda as questões. Você estudou que há muitas diferenças entre as crianças de todas as partes do mundo. De que modo você pode motivar outras crianças a respeitar essas diferenças? Converse sobre isso com os colegas. Então, vocês vão conversar com os adultos, com as pessoas que vivem com vocês, para poder saber como é que vocês vão responder, porque essa resposta é pessoal. Agora escreva uma frase com a palavra diversidade. O que é diversidade? É a diversidade que eu estou falando, a diversidade de cultura, né? As diferenças. Isso tudo faz parte da diversidade cultural, certo? Então, agora escreva uma frase com a palavra diversidade, explicando por que é necessário respeitarmos as diferenças entre os seres humanos e por que é importante um mundo diversificado. Então, será que seria bom ou seria bonito um mundo igual? Não, bom e bonito, né? Importante, né? Como se diz, é uma coisa que a gente acha interessante mesmo, é um mundo diversificado. As diferenças, elas enfeitam a humanidade, elas enfeitam a natureza, elas preenchem o espaço de alegria, né? De cores, de sentimentos. E são tantas coisas, são inúmeras coisas que, ou seja, o mundo diversificado, a cultura que se espalha, é uma coisa assim, por exemplo, que faz com que tudo fique colorido, fique lindo, fique bonito, né? Faz parte de quê? Faz parte da nossa vida, a cultura, né? Cada um de nós temos cultura, todos nós temos cultura, todos nós temos costumes, né? Temos cultura. Então, vocês vão conversar com uma pessoa adulta para poder ajudar a responder essas questões. Essas questões bem aqui, elas vão ser todas copiadas no caderno. E aí, todas respondidas no caderno também. A partir bem aqui do A, né? Do A até chegar bem aqui nessa última questão. É porque assim, essa questão do A bem aqui, ela é a do 3. Só que primeiro vocês foram observar as figuras para poder iniciar bem aqui a atividade, né? Começar a copiar aqui e responder todas essas questões aqui da página 63, bem aqui, certo? E boa atividade, né? E boa sorte.